De volta ao estádio Carlos Amit, o Amazonas encara confronto diretíssimo contra o América Mineiro, contra a zona de rebaixamento da Série B. Vem para mais um vídeo de pré-jogo aqui na nossa Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Lucas Queiroz na área, estou aqui para trazer as informações do jogo entre Amazonas e América Mineiro, que acontece nesta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025, válido aí pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola a partir das 19 horas no horário de Manaus, 20 horas no horário de Brasília, e coloca frente a frente duas equipes que estão brigando para deixar a zona de rebaixamento nesse momento. O palco da partida é o estádio Carlos Amit, onde o Amazonas retorna depois de ter feito um jogo lá na Arena da Amazônia, e agora a equipe busca aí a sua primeira vitória nesse retorno. Os ingressos para esse jogo estão à venda e custam a partir de R$20, de acordo aí com o setor que você quiser assistir, mas aí tem uma promoção, inclusive para os pais, estamos no mês dos pais, e quem comprovadamente for pai, tiver um documento, alguma foto, vai ter direito aí à meia entrada nessa partida. Esse será o quarto confronto entre Amazonas e América na história, já se enfrentaram outras 3 vezes, e o retrospecto é equilibrado, o histórico equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate nos 3 jogos até aqui. No primeiro turno, o América venceu jogando em casa pelo placar de 3-1. Vamos então começar com as informações do Amazonas, que teve uma semana super movimentada, mas aí o Amazonas veio de uma derrota por 2-1 para a Ferroviária, jogando fora de casa na rodada passada. Esse resultado manteve o Amazonas ali na 20ª e última colocação, com 20 pontos, com tropeço dos adversários diretos, para poder manter ali uma distância curta de saída do Z4. Com essa derrota em Araraquara, o time amazonense chegou a 4 jogos sem vencer nessa competição. Vamos lá então para as novidades nessa semana. O Amazonas oficializou aí na terça-feira e passou por uma conclusão no processo de SAF, que se transformou em uma sociedade anônima do futebol, que implicou numa venda para um grupo internacional. Então o Amazonas vai ter um investimento, um aporte aí, uma parte da venda das suas ações. O clube não divulgou aí quem é o responsável por esse investimento, quais são os valores investidos. O Amazonas só divulgou, portanto, que virou SAF e foi vendida para um grupo internacional. A gente fica na guarda aí para o clube se movimentar nas próximas semanas e trazer mais detalhes, e com certeza você vai acompanhar aqui na Esporte Manaus TV. Mas aí é um sinal de mudança aí de áreas no Amazonas para as próximas temporadas. Em paralelo a essa transformação em sociedade anônima do futebol, o Amazonas acertou 4 saídas nesse meio de semana, envolvendo aí direção e comissão técnica. Começando aí pelo Ibson Silva, que era o auxiliar técnico permanente. Ele estava no clube já há 3 temporadas, passou também como atleta em 2021, 2022. Ele se despediu nessa semana, oficializando a sua saída do clube. Outro que também deixou o Amazonas foi o preparador físico André Almeida, ele que fazia parte da comissão técnica antes mesmo da chegada do técnico Márcio Zanardi, também está fora do Amazonas. E na direção, outras 2 alterações. Saíram aí o gerente de futebol, Ricardo Lecheva, que é um dos fundadores do clube, e também já passou como treinador, estava desde o ano passado. E também o PC Guzmão, que chegou nessa temporada e vem exercendo aí o cargo de diretor de futebol. O clube também se movimentou para mexer no elenco. Foram 3 saídas oficializadas nesta semana. O zagueiro e volante Bruno Ramires se mudou para um time de Israel, está fora do elenco da Onça Pintada. Outro que também deixou o elenco foi o zagueiro e também volante Matheus Blade, que fechou com o time da Indonésia. E por empréstimo, o atacante Cocote deixou também o Amazonas e vai defender o Concórdia na disputa da Copa Santa Catarina no próximo mês. Vamos falar de campo e bola. O técnico Márcio Zanardi conta com o retorno do zagueiro Rafael Vitor nesta partida. Ele cumpriu suspensão aí no jogo contra a Ferroviária. Por outro lado, o técnico terá que mexer no meio campo, porque não vai ter 2 jogadores titulares no último jogo, que são aí o volante Larry Vasquez e o meia Diego Torres. Eles tomaram o 3º cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática contra o Coelho. O nome que mais preocupa aí o Amazonas para esse jogo é o do meia Joaquim Torres, ele que vem sendo um dos principais jogadores do Amazonas nas últimas partidas. Ele deixou o jogo contra a Ferroviária com dores musculares, é muito provável que não atue nesse jogo contra o América. O departamento médico do Amazonas conta ainda com vários jogadores em tratamento. São eles o goleiro Renan, os laterais Alisson e Carlos Acapo, os volantes Gabriel Domingos e Fernando Neto, e os atacantes Denner e Gabriel Novaes. O Amazonas não divulga aí um prazo de retorno para os seus atletas, a presença desses jogadores na partida ainda fica como dúvida também.
Então bora para o provável time do Amazonas para encarar o América, que já está aí na sua tela. Pode ter o Pedro Caracossi no gol. Lateral direita, Nilson Castrilhon. A zaga aí formada por Ivan Alvarinho e Fabiano. E na lateral esquerda, Digão. No meio campo a gente deve ter o Vitor Hugo, Eric Varão e o Rafael Tavares, ou então Diego Zabala. E lá na frente, Luan Silva, Kevin Ramírez e o Henrique Almeida. Vamos agora falar do América, que é o adversário do Amazonas nessa partida. O time mineiro, que chegou até a brigar ali pelo G4 nas primeiras rodadas, despencou na tabela e visitou aí pela primeira vez na rodada passada a zona de rebaixamento e oficialmente está brigando aí contra a degola. Já são 7 partidas sem vencer nesse recorte, né? O Coelho teve 6 derrotas e um empate. A última vitória foi no dia 26 de junho, então o Coelho já vai para quase 2 meses sem saber o que é vencer. Na última rodada, a equipe jogou em casa e perdeu para o Remo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Marrone ali no comecinho. A equipe não conseguiu reagir, completou aí seu 7º jogo sem vitória. Antes do jogo contra o Remo, o clube optou pela demissão aí do técnico Anderson Moreira, que deixou o clube após mais uma passagem. O auxiliar Diogo Giacomini comandou a equipe contra o Remo, mas nesta semana a direção acertou a contratação do técnico Alberto Valentim, que estava na Ponte Preta disputando a Série C. Vai tentar aí tirar o time mineiro da zona de rebaixamento. Valentim chegou, já deu treino, foi regularizado e vai estrear no comando técnico contra o Amazonas. Ele falou um pouquinho sobre esse desafio aí de tentar tirar o Coelho dessa zona incômoda. Um momento onde a gente tem que trabalhar mais, todos estão cientes de que cada um precisa dar um pouco mais em todos os aspectos, para que nós melhoremos a nossa classificação. Isso tem que ser tudo de verdade, na prática, com muita entrega, com muito sacrifício, e se entregar para que no final nós possamos colher aquilo que nós queremos para essa temporada final. Junto com o técnico Alberto Valentim veio também o lateral direito Maguinho, que era atleta do treinador lá na Macaca. Ele chegou e também pode ser uma opção para esse jogo aí contra o Amazonas. Outra novidade para o jogo é o retorno do volante Elizari, que cumpriu suspensão e também está disponível para ser escalado pelo técnico Alberto Valentim. Vamos então para a provável escalação do América para esse jogo contra o Amazonas, que tem o Dalberson no gol. Zaga formada por Ricardo Silva, Lucão e Júlio César. Nas alas, Mariano e Paulinho. No meio campo, Tite Ortiz e Miqueias. E mais à frente, Figueiredo, Miguelito e William Bigode. Vou trazer então a arbitragem desse jogo. Quem comanda o Amazonas e América Mineiro é o Jefferson Ferreira de Moraes, da Federação de Goiás. Ele já apitou outros jogos do Amazonas na Série B. E vai ter como auxiliar esses profissionais que você está vendo na sua tela. E no VAR, quem comanda é o cearense Antônio Magno Lima Cordeiro. Para a transmissão, você pode acompanhar com exclusividade o jogo entre Amazonas e América diretamente na plataforma de streaming Disney Plus, que é direcionada aí para assinantes. Mas claro, fica o convite também para você acompanhar a narração ao vivo diretamente do estádio Carlos Amit com a nossa equipe aqui mesmo nesse canal, na Esporte Manaus TV. Então, você está convidado, já se inscreve no canal, deixa o like, liga as notificações e fica ligado aqui na Esporte Manaus TV. Então é isso, meu povo. Eu agradeço a você que acompanhou esse pré-jogo por inteiro. Deixo o convite novamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo naquele grupo de futebol que repercute futebol amazonense. Deixo também o convite para você acompanhar o nosso trabalho em todas as redes sociais, toda a repercussão de Amazonas e América e tudo sobre esporte amazonense. Você confere no portal esportemanaus.com.br. Siga nos acompanhando, porque você já sabe, o Esporte Manaus é diferente.